Estudar te estressa muito? Você está passando aí por um processo de estudo que está desgastante? Meu nome é Solange e eu quero abordar aí um pouquinho sobre esse tema que influencia diretamente na nossa aprendizagem. Então, estudos da neurociência mostram, né? Eu vou deixar aqui na descrição a referência sobre isso, da professora Ângela Ramos, falando sobre aprendizagem e estresse. Então, que os hormônios que o nosso corpo libera no momento que a gente sente muito estresse, eles acabam influenciando a nossa memória, eles acabam, digamos, fazendo a nossa memória não funcionar tão bem. Então, é importante fazer uma regulação desse estresse do momento de estudo, porque se o estresse for muito alto, então tem muita liberação desse hormônio ali do estresse e a gente acaba não aprendendo também. É claro que também, assim, se não houver um mínimo de estresse, a gente não se movimenta para poder fazer o processo de estudo. Então precisa ser uma regulação, que ele não pode ser tão alto a ponto de você ficar ali muito esgotado e atrapalhar o teu processo de estudo, e ele não pode ser tão baixo a ponto de você falar, isso daí não acontece nada, né? Eu vou fazer amanhã, e aí você acaba procrastinando muito, né? Então essa questão da aprendizagem do estresse, eu quero abordar aqui duas questões. Uma é modular esse estresse onde você precisa conviver com outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E a modulação do estresse que às vezes você mesmo causa, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre essas duas questões. Então, a primeira, que é a da relação com outras pessoas, de repente um professor que você tem uma relação que não é muito boa. Então aqui eu tô pensando, tá? Você aí adulto no teu processo de estudo, a relação professor-aluno. De repente você tem um professor lá que você não gosta, que pega no teu pé, ou que você sente muito medo. É interessante falar isso, né? Parece, nossa, mas todo mundo adulto vai ter medo de professor. E eu já vi muita coisa, assim, trabalhando, assim, anos na universidade, né? E também como aluna, nos meus processos de formação, na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, muitas vezes esses processos de alto grau, né? Onde, por exemplo, você vai lá fazer um doutorado, também envolve uma relação, às vezes, de estresse que acaba prejudicando o teu estudo e que tem relação com os professores, né? Então, você acaba estabelecendo ali uma relação de medo. Às vezes, o professor nem sabe que você tem tanto medo assim dele. É você que acaba colocando, né, essa questão do medo. Por quê? Porque nós temos uma coisa muito enraizada, assim, da autoridade do professor e de que ele sabe mais que nós e que ele vai nos punir se a gente não for muito bem, se a gente não souber se posicionar, e a gente acaba tendo, né, essa posição de medo. Essa posição de medo que nos causa muito estresse acaba prejudicando o nosso estudo. Então pense aí, de repente reflita nas relações que você tem com os professores aí nos seus processos de estudo que podem estar prejudicando o seu rendimento. Então você pode ter ali uma coisa muito consciente ou até meio inconsciente, assim, para você refletir ali por que você tem tanto medo daquele professor, ou por que você se estressa tanto, acha que é tão ruim aquela aula e que você, não dá mais para participar, não dá, eu não aguento. E esse tipo de coisa, ele só vai prejudicar você. Tem também, é claro, a relação com os colegas, mas eu acredito assim que a relação com os colegas de estudo é mais fácil de você, de repente, não tá se dando muito bem com aquele colega, você não se aproxima, né? Não faz mais trabalho com aquela pessoa, enfim. Mas aqui eu quero abordar especificamente a relação com o professor, para você fazer essa reflexão, né? De tirar um pouco o professor do pedestal.
tá? De tirar assim, nossa, de uau, que aquela pessoa sabe muito. É claro que o professor, ele se preparou e ele tem um conhecimento naquela área. Eu sou professora, trabalho muitos anos aí, né, na docência. É claro que a gente se prepara e realmente a gente quer, né, ter um conhecimento aprofundado, mas isso não significa que você precisa ter medo dessa pessoa que tem ali esse conhecimento, porque isso vai prejudicar o teu processo de estudo. É claro que nesses processos a gente passa também assim por bancas, seja lá uma banca de concurso, uma banca para avaliação do teu trabalho, do teu TCC, do mestrado, do doutorado. É claro que é uma relação onde nós vamos ser avaliados e por isso que a gente tem, né, às vezes essa relação com o medo e que nos causa o estresse. Mas pense que esse estresse ele vai prejudicar o teu processo de estudo e além disso ele prejudica você, a tua saúde. Há dados que mostram também, né, do adoecimento de alunos, principalmente em processos assim longos de graduação, residência, áreas em que o estudo, né, ele demanda ali um longo tempo, ou de pós-graduação, como o doutorado, por exemplo, e que muitas pessoas acabam adoecendo, justamente por colocar, né, essa relação ali com o professor, às vezes, de uma forma ruim. E uma outra questão, segundo aqui pra gente finalizar, né, a discussão aqui, é a tua própria relação com o estudo. Então, a tua própria autocobrança. Eu acredito que você, se você está aqui assistindo um vídeo como esse, você se preocupa muito com a tua aprendizagem, com o teu processo de estudo, você quer progredir, você quer alcançar os seus resultados, né, de estudo. Mas, de repente, a autocobrança de uma forma muito acentuada, ela também acaba prejudicando o teu processo de estudo. Ora, tem vários exemplos, né? Eu tinha, por exemplo, alunos e alunas na graduação que eu percebi, assim, que às vezes pessoas que estavam muito preocupadas, né, que tivesse tudo certo, que elas fossem apresentar e fosse tudo nota 10, né, elas passavam por um processo de estresse muito maior. Elas passavam ali por um processo, às vezes no momento de apresentar, aquela pessoa ficava tão pressionada que ela queria que aquilo desse tanto certo que às vezes ela acabava se atrapalhando ali na apresentação. E outras pessoas que às vezes não que não tivessem se preparado, mas que elas não estavam com aquela pressão, colocando, né, toda aquela pressão e iam muito melhor, conseguiam fazer, né, com que o processo fosse mais leve. Então pense aí também em formas que você pode tornar o teu processo de estudo mais leve para você. Isso não significa que você não vai se dedicar, que você não vai participar ativamente do processo, mas se você colocar de repente uma pressão exagerada em cima do processo, e aí isso vai te prejudicar. E aí vamos pensar, de repente, numa pessoa que ela está com essas duas questões, que ela tem lá muito medo do professor, ela tem uma relação ruim nesse sentido, que é uma relação de medo, e tem ainda a autocobrança, a autopressão. Então vai vir de repente cobrança de lá e autocobrança, e isso vai prejudicar o teu processo de estudo. Então, a neurociência, ela mostra que isso prejudica o processo de memorização. Então, isso acaba reduzindo ali o quanto você quer, você está preocupado em aumentar, em acelerar, e quando você age dessa forma, você acaba prejudicando o teu processo de memorização. Então, essa regulação do estresse, ela é extremamente necessária. Na área da pedagogia, a gente fala disso, assim, de relação professor-aluno há muito tempo, principalmente no trabalho lá com crianças, o cuidado, né, que o professor precisa ter, porque a relação que esse aluno tem com o professor vai influenciar no processo de estudos. E aqui eu quero trazer essa reflexão para você, aluno, que é você, aluno adulto, que precisa fazer essa regulação. Olha,
você está se estressando muito lá com aquele determinado professor, reduz um pouco. Talvez você está colocando ele muito num pedestal, está com uma autocobrança grande. Então, verifique como que você pode fazer, né, esse processo para que ele não seja tão desgastante para você e para que você consiga alcançar os resultados que você procura. Também, se você deseja um acompanhamento, entender melhor como que funciona o processo de estudo, de repente um passo a passo, eu preparei o desafio Turbine Sua Memorização. Vou deixar também aqui o link para você fazer a sua inscrição e vir participar lá. Desejo para você bons estudos e uma relação mais leve com esse processo.